Deus. Diga glória a Jesus. Vamos abrir a palavra do Senhor, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 16. Lucas capítulo 16, um dos textos mais fortes das Escrituras. Jesus quer falar contigo. Quem está acordado, diga amém. Amém. Lucas capítulo 16, nós vamos ler a partir do versículo 19. Lucas 16, a partir do 19. Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias, recalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Disse-lhe o rico: Rogo depois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas o rico disse: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhes disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Diga glória a Jesus. Fala para nós assim: Jesus quer falar contigo. Irmãos, palavras de Jesus, esse texto é fortíssimo. Apesar de em algumas traduções como a minha, que é a Revista Corrigida, em cima do versículo 19 está escrito assim: a parábola do rico e Lázaro. Na verdade, isso aqui não é uma parábola. Parábolas são aquelas histórias fictícias que Jesus contou para ilustrar verdades celestiais. A parábola do bom samaritano, a parábola do grão de mostarda, a parábola do semeador. Essa aqui não é parábola. Por quê? Porque Jesus não disse que era. Jesus disse: ora, havia um homem. Ele não disse, contou-lhes uma parábola. Não. Outra coisa, nenhuma das parábolas de Jesus, os personagens tinham nome. Essa aqui tem. O pobre tinha nome. Diga glória a Jesus. Neste mundo, os ricos têm nome. Mas na palavra de Jesus, quem tem nome são os pobres. Diga glória a Jesus. Então não é uma parábola, é uma palavra de Jesus, e além do que, inafastável. Ninguém pode se esconder deste texto dizendo: é do Velho Testamento. Mentira, Novo Testamento, palavra de Jesus. Não tem como fugir desta verdade aqui, são parâmetros do reino dos céus. Jesus disse esta parábola com ironia. Se os irmãos forem olhar Lucas 16, a partir do 14, e os fariseus que eram avarentos, ouviam todas essas coisas e zombavam de Jesus. Os fariseus eram classe média alta em Israel, alguns eram ricos, e eles gostavam de dinheiro, eles eram avarentos, eles não contribuíam nada com ninguém, eles se escondiam atrás da sua autojustificação, eles formavam doutrinas que lhes conviessem, doutrinas que os exaltassem perante os homens. E Jesus disse esta passagem, este episódio, destes 2 homens aqui, episódio que com certeza existiu, ocorreu, tanto que Jesus deu o nome. Diga glória a Jesus. E Jesus falou isso com ironia. Irmãos, não é possível tirar conclusões só com base nesta passagem, assim como não é possível tirar conclusão unicamente de texto nenhum da Bíblia. É necessário conjugar toda a Bíblia.
olhos apressados poderão ler isso aqui e tirar conclusões absurdas. Por exemplo, pobre vai para o céu e rico vai para o inferno. Não é isso que o texto diz. Aliás, o próprio texto mostra, porque Gênesis 13, 2 diz que Abraão era riquíssimo e não estava no inferno, pelo contrário, estava no céu. Então, não é com base nesse texto que alguém vai tirar uma interpretação absurda. Diga glória a Jesus. E tem que buscar explicação em outros textos das Escrituras Sagradas. Irmãos, este episódio ocorreu antes da morte e ressurreição de Jesus. Lógico, é Jesus que está falando. Diga glória a Deus. Então, aconteceu antes de Jesus ir para o Calvário. Foi em Lucas 16, Jesus foi para a cruz em Lucas 22 e 23. Então, isso aqui foi antes. Por isso que tem alguns detalhes da parábola que só se encaixam para o período anterior à morte e ressurreição de Jesus. Lázaro morreu e foi para o seio de Abraão. Seio de Abraão era o lugar que, no Velho Testamento, antes da ressurreição de Jesus, era um lugar onde ficavam os mortos que morriam na fé do Messias que haveria de vir. Então ia para um lugar chamado Seio de Abraão. Chamava Seio de Abraão porque a salvação no Velho Testamento era primordialmente para os judeus, sendo que outros de outras nacionalidades também podiam ser salvas, tanto que Deus mandou Jonas para pregar em Nínive, que era na Assíria, e se não fosse para eles serem salvos, Deus não ia mandar eles o profeta pregar. Diga glória a Jesus. E o Hades era o lugar onde ficavam os mortos que não morreram nesta fé do Messias que haveria de vir. Então, o lugar dos mortos existe uma separação, e como o próprio texto diz, um abismo intransponível entre um lado e outro. Hoje, os que morrem na fé, não é mais do Messias que virá, é do Messias que já veio. Diga glória a Jesus. Messias que já veio, Jesus, e já consumou a obra da salvação. Mateus 27, Jesus expirou, deu um alto brado e disse: está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus consumou a salvação e hoje nós entramos no céu pelo sangue de Jesus Cristo. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. 1 João 1,7, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Apocalipse 12, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram suas vidas até a morte. Diga glória a Jesus. Hoje quem morre crendo em Jesus, não vai mais para o seio de Abraão, vai para um lugar que Jesus inaugurou, e este lugar se chama o paraíso. Lucas 23, Jesus disse para o ladrão que estava ao seu lado: hoje estarás comigo no paraíso. 2 Coríntios 12:3, o apóstolo Paulo também esteve lá, e Paulo até chamou o paraíso de terceiro céu. É o lugar onde quem morre na fé já está no gozo da presença do Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, este texto deixa muito claro que um foi para um lugar de gozo, o outro para um lugar de tormento. Não existe purgatório. Aliás, o Papa que aí está, ele deu uma entrevista pública reconhecendo que não existe purgatório. Que novidade. Diga glória a Jesus. Fala para nós assim: não existe purgatório. Você faz o que bem entende nessa vida, daí morre e vai para o purgatório, daí a titia e a vovó ficam mandando rezar missa e acender vela para você, para encaminhar a tua alma. Sai fora, meu filho, encaminhe-se hoje. Fala para nós assim: encaminhe-se hoje. Não tem nada da vovó acender velinha para você depois. Diga glória a Jesus. Fala para um lado, a salvação é hoje. Glória a Deus. Outra coisa, irmãos, não existe, ouça isso, não existe comunicação entre mortos e vivos. Pastor, mas eles falaram no texto, só os mortos que falaram entre si, meu amado, não tem nenhum vivo aqui. Diga glória a Jesus. O diálogo no texto foi entre o rico morto e Abraão morto faz tempo, quase 5 mil anos. Diga glória a Deus. Não existe comunicação entre mortos e vivos. Deuteronômio 8:9, qualquer que queira se comunicar com os mortos é abominação ao Senhor, coisa que Deus abomina. Diga glória a Jesus. Sobre o que fala este texto? Este texto fala sobre as injustiças da terra. Aqui as riquezas são mal distribuídas. Aqui uns têm, outros não têm. Aqui uns têm demais e outros estão numa miséria extrema.
extrema, absurda. É sobre isso que o texto fala. Só que Bíblia não é para ser lida por revolucionários. Vamos então fazer uma revolução marxista. Já fizeram, não deu certo, meu filho. Diga glória a Jesus. O texto só está descrevendo. Terra é lugar de injustiça, riqueza e miséria, andando lado a lado. Mas este texto também fala sobre destino eterno. Fala para o outro lado. Destino eterno. Glória a Deus. Irmãos, texto muito profundo. Vamos continuar. Respire fundo, porque este texto é muito forte. Diga glória a Jesus. Este texto não tem conotação de religiosidade secundária. Não está escrito aqui, em lugar algum, que alguém ia à sinagoga ou deixava de ir, ou guardava o sábado ou deixava de guardar. O texto é especialmente para judeus, porque Jesus estava para os judeus. Lógico que tem aplicação total para nós hoje. Diga glória a Jesus. Não tem nenhuma conotação religiosa secundária. Fala sim sobre as verdades essenciais de Deus. Amar a Deus, amar o próximo e guardar a palavra de Deus. São verdades inafastáveis, inalienáveis. Diga glória a Jesus. Não diz se ele cantava hinos ao órgão ou se ele cantava cânticos com funk. Não diz nada disso, porque isso é secundário. O que é indispensável está escrito aqui. Diga glória a Jesus. Servir ao próximo, amar a Deus e guardar a palavra de Deus. Fala para um lado assim, guardar a palavra de Deus. Glória a Jesus. Irmãos, é impossível passar por este texto e não falar disso. Aguente. Fala para você, aguente. Impossível. O justo, no texto, era um pobre, paupérrimo, miserável, mendigo. Mas era crente e foi para o céu. Irmãos, dizer que crente tem que ser rico é um absurdo. Este aqui foi pobre a vida inteira e morreu pobre. Fala assim, viu? Irmãos, Jesus, tem cara de gente aqui que murchou. Fez assim. Fazer misericórdia. Você já ouviu isso aqui tantas vezes nesse lugar? Meu amado, está aqui o texto. Palavra de Jesus. Olha para o texto. Olha bem para o texto. O justo era um miserável. Mas não, ele orou, ele fez campanha de oração e Deus deu uma empresa para ele. Não, morreu pobre, meu filho. E foi para o céu. Diga glória a Jesus. Se você quer ser crente esperando riqueza nessa terra, com base nesse texto, meu filho, é impossível. Diga glória a Jesus. Irmãos, eu posso ir até um pouco mais longe. Esse mendigo era judeu. Mesmo para os judeus que eles tinham certas promessas, esse aqui não herdou nenhuma. Herdou a maior de todas, que é a presença eterna de Deus para toda a eternidade. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Então, irmãos, verdades que dá para extrair deste texto. O justo era um pobre miserável, era um mendigo. Ele não queria riquezas. Segundo o texto, ele queria migalhas e sem sucesso. Quem diz que crente tem que ser rico? Não foi Jesus que falou. Este evangelho que pregam por aí é mentira. O crente tem que ter fé. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. O que era mais valioso esse homem tinha, que era a salvação. O resto é dispensável. Diga glória a Jesus. Outra verdade do texto. Quem diz que não existe mendigo crente? Quem disse isso? Com base na palavra de Deus, é impossível. Porque o texto diz claramente que Lázaro era um mendigo. E era crente, tão crente que foi para o céu. Espero que você vá também. Diga glória a Jesus. Fala assim, viu? Louvado seja Deus. Meu amado, outra conclusão que dá para tirar deste texto. Riqueza não significa aprovação de Deus. Assim como pobreza não significa desaprovação de Deus. De jeito nenhum. Está aí o rico, completamente reprovado. E o pobre, completamente aprovado.
Não com base nem na riqueza, nem na pobreza. Quer dizer, riqueza e pobreza não significa nada. Por isso que quando você tiver com pouco dinheiro, não entre em crise espiritual. Ai, por que Deus não está me abençoando? Sai disso, meu filho. Diga glória a Deus. Riqueza ou pobreza é coisa da terra. Você precisa ter salvação e fé em Cristo Jesus. Isso é do céu. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, outras conclusões que temos que tirar com base nesse texto. O texto fala de um justo, o Lázaro, que viveu a vida aqui na terra, morreu e foi para o céu. Lemos o texto inteiro. Quantas palavras Lázaro disse neste texto? Nenhuma sequer. O justo, sobre quem se diz o texto, não abriu a boca. Não falou nada no texto inteiro. Quem estava murmurando era o rico. E Abraão dando resposta. Diga glória a Jesus. Irmãos, existem crentes que falam demais. Fala para nós assim, tem crente que fala demais. Pare um pouco de falar sobre as coisas de Deus e viva as coisas de Deus, que é bem melhor. Tem crente que fala demais, fala besteira, fala verdades espirituais que ele não tem estatura espiritual para falar daquilo. Irmãos, está mais um texto. Sempre falamos sobre a Dorcas. O texto de Dorcas, ela morreu, ressuscitou e não falou uma palavra sequer. Mas foi ressuscitado porque as suas obras falaram ao seu respeito. Aqui um justo que viveu, morreu, foi para o céu e não falou nada. Falaram por ele. Diga glória a Jesus. Provérbios 27, 2. Louve-te o estranho e não os teus lábios. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, no texto Lázaro não disse uma palavra sequer. Irmãos, a Bíblia é muito enxuta, muito resumida, condensadíssima. Nós temos que extrair as verdades do texto. Por que Lázaro foi para o céu? Vamos começar pelas bordas até chegar no centro. Diga glória a Jesus. Irmãos, ele era pobre, doente. Como diz o texto que ele jazia à porta, o original do texto em grego dá a conotação de que ele era paralítico e leproso. Misericórdia. Pobre, paralítico e leproso. Fazem misericórdia. Herdeiro do reino dos céus, filho genuíno de Abraão, está na glória eterna, hoje e para sempre. Para isso você não precisa dizer misericórdia, você pode dizer glória a Deus. Diga glória a Jesus. Isso é muito mais importante. Irmãos, ele estava no estado de maior miséria. Por isso que Jesus falou com finíssima ironia este texto. Em todo esse estado, você não vê ele no texto se rebelando. Ele não entrou, diga glória a Jesus, para o movimento do sem terra, para reclamar os seus direitos e para fazer uma reforma social em Israel. Este governo injusto. Não, ele não falou nada nesse texto, nada. Não murmurou, diga glória a Jesus. Não murmurou, não reclamou, não se rebelou. Fala isso para um lado, não se rebelou. Está lá um pobre, coitado, miserável, sentado na porta do outro, querendo migalha. Não falou nada, não se rebelou. Diga glória a Jesus. Irmãos, eu posso dizer com toda certeza, quantas tentações Lázaro venceu? Quantas? Diga glória a Jesus. Não teve amargura, não teve inveja do rico. Tanto não teve que está no céu. Diga glória a Jesus. A Bíblia não diz que ele queria ser rico, ele queria só as migalhas. Diga glória a Jesus. Venceu toda essa tentação. Fala para um lado, você precisa vencer. Venceu a tentação de achar que Deus não o amava. Venceu a tentação de achar que Deus não cuidava dele. Venceu a tentação de achar que ele não recebeu da vida tudo o que ele merecia. Diga glória a Jesus. Pergunta para um lado assim, e você está vencendo? Deus eterno. Irmãos, agora o ponto central. O texto não diz, mas ele dá inferências que podemos tirar conclusões. Por que Lázaro foi para o céu? Eu posso dizer para os irmãos com certeza, porque ele tinha fé. Porque, da onde que eu tiro base no texto para dizer que Lázaro tinha fé?
Porque ele era filho de Abraão, e ele foi para o céu, e ele ficou do lado de Abraão, e Abraão é o pai da fé, e o livro de Amós diz que não andam dois juntos se não estiverem de acordo. Por que ele estava do lado de Abraão? O texto diz que ele estava recostado no seio de Abraão, uma comparação com João capítulo 13, última ceia, quando o apóstolo João estava recostado no seio de Jesus, e a mesma palavra no original. Por que Lázaro estava tão perto de Abraão? Porque ele tinha fé do mesmo quilate que a de Abraão. Diga glória a Jesus. Venceu pela fé. A Bíblia inteirinha é justificação pela fé. Gênesis 15:6. Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Diga glória a Jesus. Irmãos, cumpriu-se nesse Lázaro, Tiago 2,5. Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé, herdeiro do reino que Deus prometeu aos que o amam. Diga glória a Jesus. Por que ele alcançou salvação? Porque ele tinha fé. Irmãos, fé que transcende essa existência, fé que transcende essa dimensão, fé que transcende essa vida tão limitada, nesta terra tão torta. Ele conseguiu ficar firme vendo o invisível, tão firme ficou que chegou lá. Diga glória a Jesus. Fala para um lado, você precisa ter fé. Deus eterno, meu amado irmão, fé que transcende a maior miséria, fé que transcende todas as provações, todas as lutas, e este homem não teve poucas, mas ele teve fé para superar tudo isso, e chegou do outro lado. Diga glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, e diz que Lázaro morreu, e diz que os anjos do Senhor, olha ali, aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Diga glória a Jesus. Morreu, terminou a vida eterna, mudou o quadro. Agora, irmãos, e o texto é de finíssima ironia. Lázaro, mendigo, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e o morto foi sepultado. O rico foi sepultado, só diz isso. Diga glória a Jesus. Provavelmente no sepultamento, no velório do Lázaro não tinha ninguém, mendigo deve ter sido enterrado em vala comum, e no do rico devia ter um monte de gente. Coisas da terra. Só que do outro lado, da outra existência na vida espiritual, Lázaro foi para o céu com um cortejo celestial. E o rico não foi com ninguém para lugar nenhum, foi sozinho. Faze misericórdia. O que é mais importante, esta vida ou a outra? Pergunta para o lado assim, o que é mais importante? Irmãos, e o justo, imediatamente após morrer, quem morre na fé em Jesus, no exato momento em que morre, já está assistido pelos anjos de Deus, e é conduzido pelos anjos para a presença eterna do Todo-Poderoso. Por isso que diz Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Ele dará ordem aos seus anjos para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos para que não tropeças com o pé em pedra. Salmo 91. Diga glória a Jesus. Irmãos, o mendigo morreu, imediatamente os anjos vieram servi-lo. Vieram com o propósito único, amando do Pai, para levar o mendigo para o céu, com todas as honrarias. Diga glória a Jesus. Irmãos, passou-se o portal desta vida, os verdadeiros valores entram em ação. Diga glória a Jesus. Irmãos, de repente do outro lado está lá Lázaro sentado. Irmãos, o sentido do original do grego dá a nítida conotação de uma mesa de banquete. Como Jesus disse, muitos virão do norte, do sul, do oriente, do ocidente, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus com Abraão, Isaque, Jacó e os profetas. Era nessa mesa que estava Lázaro, recostado no seio de Abraão, como também João
O apóstolo João, em João capítulo 13, na última ceia, estava recostado em uma mesa de banquete do lado de Jesus. Quer dizer, o mendigo que na terra quis migalha, no céu tem toda a fartura, toda a abundância, todo o gozo do Pai. Diga glória a Jesus, porque enquanto esteve na terra, se não recebeu o melhor desta terra, Ele nunca se importou muito com isto mesmo. Diga glória a Jesus, se não recebeu o melhor desta terra, isso não lhe fez falta. Irmão, já faz mais de 2000 anos que Lázaro está no céu e o rico no inferno. Mas em misericórdia, diga glória a Jesus. Deus eterno. Irmãos, a morte do rico não teve anjo, não teve... só teve trevas. Diga glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora você vai ter que prestar mais atenção. Diga glória a Deus. Irmãos, com base neste texto, qual a maior característica? Ouça isso. Com base neste texto, qual a maior característica da vida após a morte? Repita comigo, a maior característica da vida após a morte é a consciência. Existe uma parcela minoritária do ramo evangélico que diz do sono latente da alma, que diz que quando alguém morre, ele dorme, está em sono, não vê nada. Não é com base na Bíblia que falam esse absurdo. Irmãos, o estado após a morte é de absoluta consciência. Sabem como foi a vida aqui? Sabem porque estão lá, estão acordados, despertos, sentindo e vendo. Os mortos só são incomunicáveis, mas estão conscientes. Outra característica da vida do lado de lá é lembrança. Diga glória a Jesus. Ninguém esquece. Diga glória a Jesus. Há um grande abismo posto entre nós. Os que querem de lá passar para cá não podem, nem daqui para lá. O destino se traça em vida, nós já vamos chegar lá. Diga glória a Jesus. Já falamos quais foram as virtudes de Lázaro, agora vamos pensar um pouquinho qual foi o pecado deste rico. Irmãos, este texto é forte. O que vai ser dito agora vai mexer com muitos aqui. Então respire bem fundo assim. Respire fundo e encoste-se bem na cadeira para não cair para trás. Diga glória a Jesus. E ouça isso agora. Qual foi o pecado do rico? Não está escrito que ele fosse ladrão. Não está escrito que as riquezas dele foram mal ganhas. Não está escrito, então ninguém pode dizer isso. Não é isso. Não está escrito que ele tivesse vícios. Irmãos, tem gente assim que gosta de se nivelar no nível do rodapé. Fazem misericórdia. O marido é grosso, estúpido, é a coisa do outro mundo de ruim. Mas você vai falar com ele, pastor, mas eu não tenho vício, eu não bebo nem fumo, eu não sei o que ela está reclamando. Fazem misericórdia. Quer dizer que pode ser uma praga, mas só não bebe e não fuma, tá bom? Misericórdia. Fazem misericórdia. Não está dito que ele tivesse vícios também, o que bebia, fumava, ou usasse maconha ou crack. Fazem misericórdia? Não. Também não está escrito que ele maltratasse Lázaro. Não está dito isso. Não foi dito em lugar nenhum. Se não foi dito é porque não foi. Não está dito que ele maltratasse. Diga glória a Jesus. Mas, meu amado, não são só estes pecados que levam alguém para o inferno. Não era rico com riqueza injusta, ele não era ladrão, ele não maltratava os pobres, ele não tinha vícios. Mas não é só a ausência destes pecados que te garante o céu. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Jesus está mexendo com você. O Espírito Santo está tocando no teu coração. Diga glória a Deus. Com base no texto, podemos dizer o quê? Pecados deste rico. Egoísmo, sem dúvida nenhuma. Vivia vestido de púrpura, tecido dos reis, de linho finíssimo, que era absurdamente caro para a época, era a roupa dos senadores. Vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Era um homem muito rico, que vivia para si. Tanto era egoísta que nem via os miseráveis que estavam na sua porta.
Porque diz o texto que ninguém dava nada para o Lázaro. Diga glória a Jesus. Pecados do rico, materialismo, sem dúvida nenhuma. Se fosse uma pessoa com grande consciência social, cuidado para com os miseráveis, com certeza não tinha chegado nesse ponto. Pecados do rico, comodismo. Pecados do rico, apetite desenfreado. O texto no original vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Mostra uma pessoa extravagante. Uma pessoa que esbanjava, que esnobava no luxo e na opulência. Então, quer dizer, uma pessoa com apetites exacerbados. Era uma pessoa, sem dúvida nenhuma, de vaidade. Um rico que se vestia de púrpura, que era roupa extremamente ostensiva e de vinho finíssimo. Vida centralizada em si mesmo. Era um homem que não dividia, era um homem que não repartia, era um homem que não se importava com os pobres. O maior pecado do rico, não tinha amor. Não conhecia a Deus. 1 João 4,8. Quem não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. O maior pecado deste rico, não tinha amor. 1 João 3,17. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo o seu irmão necessitado, e lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Diga glória a Jesus. O pecado deste rico, não tinha amor, não se incomodava com os outros. 1 Pedro 4, o amor cobre todas as transgressões. Era o que faltava aqui. Irmãos, e o texto é muito forte. Diga glória a Jesus. Prepare-se para o que vem lá. O pecado do rico. O rico vivia na Judéia com os judeus. O pecado do rico não foi que ele deixou de cuidar dos miseráveis da África. O pecado do rico foi que ele não cuidou do mendigo que estava na porta dele. O pecado dele estava bem perto, na porta dele. Diga glória a Jesus. O pecado do rico, ele não amou a Deus e nem ao próximo. Bem próximo, era só ir na porta. Diga glória a Jesus. Pertíssimo. Li um comentário que dizia assim: todos nós temos um Lázaro à nossa porta. Fala assim, viu? Todos nós temos um Lázaro à nossa porta. Diga glória a Jesus. Este rico não amou o próximo, rico insensível. Meu amado, agora ouça isso. Este rico não soube durante a sua vida discernir que o mendigo Lázaro na porta dele era a grande oportunidade da vida do rico de servir a Deus. Diga glória a Jesus. Ele viveu tanto tempo pensando só em si mesmo, que nunca lhe passou na cabeça que aquele miserável na sua porta era a grande oportunidade da vida dele de servir a Deus. Diga glória a Jesus. Este rico desprezou Jesus. Pastor, de onde que o senhor diz isso com base nesse texto? Mateus 25. Tive fome, não me destes de comer. Senhor, quando te vimos com fome, não te servimos? Sempre que não o fizestes a um dos pequeninos, a mim não o fizestes, disse Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, alguém só entra no céu ou deixa de entrar lá por causa de Jesus. É por isso que este rico não entrou. Ele não serviu Jesus. E Jesus estava representado por aquele miserável à sua porta. Quando Jesus disse: eis que estou à porta e bato, Jesus toma muitas formas para bater na tua porta. Jesus está aqui. Diga glória a Deus. Jesus bate na tua porta, assumindo muitas formas. Fala para um lado assim: pense nisso. Diga glória a Jesus. Irmãos, o rico desprezou Lázaro.
E por causa disso ele desprezou Jesus. E o maior pecado que existe é desprezar Jesus. João 16:8, quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, disse Jesus, porque eles não creem em mim. Não existe pecado maior do que não crer em Jesus, ou do que desprezar Jesus. Irmãos, este rico achou que tinha tudo, e não sabia que era um pobre, miserável, desgraçado, cego e nu, como diz em Apocalipse 3:17. Diga glória a Jesus. Este texto é forte. Respire fundo, respire bem fundo. Diga glória a Jesus. O maior pecado do rico foi omissão. Omissão. Ele não foi para o inferno porque ele fez alguma coisa errada. Ele foi porque não fez a coisa certa. Pergunta para um lado, você está fazendo a coisa certa? Não, pastor, mas pastor, eu sou uma boa pessoa. Pastor, eu não faço mal para ninguém. Pastor, eu não faço mal nem para uma mosca. Mas em misericórdia, não é o que você está deixando de fazer errado. Você não está pecando por omissão. Este rico foi para o inferno por pecado de omissão. Tiago 4,17, aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Diga glória a Jesus. Mais uma vez eu te repito, meu amado, o rico não foi para o inferno porque não cuidou dos pobres da África. Ele foi para o inferno porque ele não cuidou do mendigo que estava na porta dele. Fala para o mundo do lado, olhe para o teu próximo. Pare de reclamar das tuas misérias, das tuas encrencas. Olhe para quem está ao teu redor. As pessoas que sofrem, diga glória a Jesus, que estão ao teu redor são oportunidades de Deus na tua vida para você servir a Deus. Diga glória a Jesus. A grande oportunidade da vida do rico era ter servido aquele miserável na sua porta, e ele perdeu a oportunidade. Fala para um lado, não perca a oportunidade. Diga glória a Jesus. Meu amado, volto a repetir agora que a história está caminhando. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, o texto não tem conotação de religiosidade secundária. Ninguém está dizendo que o rico foi para o inferno porque ele ia no culto muito pouco. Ou que ele foi para o inferno porque ele estava em tal denominação ou não em tal denominação. Não foi dito nada sobre isso aqui. Ele foi porque ele não serviu quem precisava ser servido. Diga glória a Jesus. Tiago 1,27, a religião pura e imaculada para com o Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Irmãos, a palavra de Abraão para o rico, volto a repetir, diálogo entre mortos. Não é um vivo conversando com um morto. A palavra de Abraão também cheia de ironia. Porque o rico pediu, pai, Abraão, manda Lázaro que molhe a ponta do dedo na água e venha me refrescar, porque eu estou em tormentos nessa chama. Irmãos, o problema desse rico era grande. Na vida, acostumado a mandar os outros virem servir. Até no inferno não perdia a panca. Pai, Abraão, manda o Lázaro aqui, manda. Fazer misericórdia. Está no inferno e está querendo ser servido. Fazem misericórdia. Jesus de Nazaré. A resposta de Abraão para ele cheia de ironia: recebeste os teus bens na tua vida. Teus, dele mesmo, né? Não repartiu com ninguém. Teus mesmo. Fazem misericórdia. E você já recebeu os teus bens na tua vida? Pergunta para assim, já? Jesus está aqui. Diga glória a Jesus. Dele mesmo, não repartiu nada. Agora, irmãos, ouça isso. Esse texto é muito forte. Meu Deus. Quando morreram, o rico e Lázaro
foram para lugares diferentes e tinha um abismo muito grande entre ambos. Ouça isso, meu amado. O abismo entre o rico e o Lázaro criou-se já nesta vida, não na vida eterna. Havia um abismo muito grande entre ambos aqui. Lá não foi novidade. Eles não foram surpreendidos no céu. Nossa, eu nunca pensei. Devia ter pensado. Porque não era surpresa. Tinha um abismo entre ambos, sem dúvida. Aqui na terra, já. Diga glória a Jesus. Este abismo sempre existiu. Meu amado, por que Lázaro era oportunidade de Deus na vida deste rico? Ele teve oportunidade a vida inteira para superar este abismo em vida. Ele teve a oportunidade todos os dias na sua porta de estreitar este abismo, de se chegar ao miserável, ali servi-lo e ali conhecer a Deus. Diga glória a Jesus. De conhecer Jesus servindo a quem precisa ser servido. O abismo já havia antes de morrer, e o rico nunca se importou, antes de morrer, em transpor esse abismo. Só que o que ele não sabia, deveria ter sabido, é que depois que morreu, o abismo se tornou permanente. Diga glória a Jesus. Devia ter se aproximado em vida, não depois de morto. Deus eterno, repita comigo: o inferno é lugar de tormento. De tormento. E o maior tormento do inferno é a consciência. A pessoa fica eternamente lembrando. Aqui também a palavra de Abraão para o rico foi cheia de ironia. Abraão dizendo para o rico: lembra-te que na tua vida recebeste os teus bens. Lembra-te, não te esqueças. É por isso que você está aí. Fala para um lado assim: lembra-te. Lembra-te que hoje você está vivo ainda. Diga glória a Jesus. Lembre-se disso e mude a tua vida. Fala para um lado assim: mude a tua vida. Não fique vivendo em prol dos seus próprios interesses. 2 Tessalonicenses 1,9: os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Meu amado, o inferno é para sempre. Tem gente que pensa singelamente assim: eu não acho que Deus vai ter coragem de mandar alguém para o inferno para sempre. Então não vai ter coragem de mandar alguém para o céu para sempre também. A recíproca também é verdadeira, é a mesma verdade. Dois aspectos da mesma verdade. Se o inferno não é eterno, o céu também não é. Você vai para o céu, um dia Deus diz assim: estou cansado de você, cai para lá. Faz misericórdia. Se o céu é eterno, o inferno também. Falando assim: eterno. Diga glória a Jesus. Jesus está falando hoje. Marcos 9,43. Se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Meu Deus. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Irmãos, e para encerrar o texto, Jesus amado, Abraão disse para o rico: lembra-te de que na tua vida recebeste os teus bens, e Lázaro somente males. Agora este é confortado e tu és atormentado. Versículo 27. Mas disse o rico: rogo-te, pois, ó pai Abraão, que mandes Lázaro na casa de meu pai. Aqui de novo, o rico querendo dar ordens para o Lázaro, até depois do morto. Diga glória a Jesus. Rogo-te que o mandes na casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Irmãos, aqui este texto mostra claramente característica deste rico: rebeldia, rebelião. O que ele quis dizer é o seguinte: escuta, manda algum morto então dizer lá na casa do meu pai. E outra, é tão egoísta: a casa do meu pai, os meus 5 irmãos. Eu não estava pensando na salvação do resto, não, os meus irmãos. Mesmo no inferno estava egoísta ainda. Mas em misericórdia, só pensa em mim e nos meus. Manda lá falar para os meus irmãos
Irmãos, o que ele queria dizer é o seguinte: se algum morto tivesse ressuscitado e me avisado, eu não tinha vindo para cá. Agora, olha onde eu vim. Agora, algum morto tem que ressuscitar e ir lá falar para os meus irmãos para eles virem para cá. O que o Rico quer dizer é o seguinte: Deus é injusto. Ele me mandou para cá sem aviso. Deus não me disse que eu vinha para cá. Qual foi a resposta de Abraão? Tem a Bíblia, leia. Quando Abraão disse, tem Moisés e os profetas, ele estava se referindo ao Velho Testamento, porque lógico, nós estamos no Evangelho de Lucas, o Novo não tinha sido escrito ainda. Diga glória a Jesus. Então o que Abraão disse, tem a Bíblia, leia. Diga glória a Jesus. Irmãos, isso aqui é muito sério. A pessoa está indo para o inferno, vai chegar no inferno e vai lá, vai reclamar com Deus. O que Deus vai responder? Você tinha a Bíblia. Por que não leu? Diga glória a Jesus. E o rico dizendo, não, mas se um morto ressuscitar, irmãos, essa resposta de Abraão é fortíssima. Se não creem em Moisés e nos profetas, tampouco crerão que um morto ressuscite. Meu amado, quem não crê em Bíblia, não crê em nada. Diga glória a Jesus. Irmãos, a salvação está em guardar a palavra de Deus, amar a Deus e amar o próximo. Diga glória a Jesus. Deus eterno. Diga glória a Jesus. Irmãos, outra verdade do texto: não precisa sinal. Ah, pastor, mas se Deus fizer na minha vida um milagre assim, daí eu creio. Milagre assim já está aqui, meu filho, preto no branco. Diga glória a Jesus. Milagre preto no branco, não precisa mais nenhum desse. Fala para nós, você não precisa mais nenhum milagre. A Bíblia já está escrita, já está completa. Diga glória a Jesus. Deus de poder e maravilha, Deus de misericórdia e graça. Senhor amado, fala conosco pelo Espírito Santo nesta hora. Senhor amado, abre os nossos olhos, abre o nosso coração, abre o nosso espírito, a nossa mente, abre os nossos sentidos, sensibiliza-nos, Senhor. Em nome de Jesus, tira-me, Deus, toda a dureza de coração. Em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Meu amado, a fé sem obras é morta. O texto não é um texto espírita. Ah, vamos fazer caridade para os pobres que nós vamos para o céu. Lázaro estava do lado de Abraão, que teve fé do quilate que Deus queria, e fé no Messias, porque o próprio Jesus disse, Abraão exultou por ver o meu dia, viu e alegrou-se. Com certeza Jesus fez referência a Gênesis 22, quando Abraão ofereceu o seu filho em sacrifício, e ele mesmo disse, Deus proverá para si o cordeiro. Nesta fé Abraão viveu, Deus proverá para si o cordeiro. Até que veio João 1,29, palavra de João Batista, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Diga glória a Jesus. O texto fala de fé de Abraão. Mas irmãos, Tiago capítulo 2, não sabe você que a fé sem obras é morta? Diga glória a Jesus. Irmãos, não tem como fugir disso. Não é só frequentar a igreja ou fazer alguma atividade eclesiástica que você já está com um ponto garantido no céu. A obra que Deus quer de você é servir alguém, servir os miseráveis, e esse mundo está cheio de miseráveis. Diga glória a Jesus. Pessoas que precisam, pessoas que necessitam, e Deus se encarrega de pô-los na tua porta. Meu amado, mais uma vez te digo, Apocalipse 3,20, quando Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Não é Jesus em pessoa que está na tua porta, Ele não vai descer do céu para bater na tua porta, Ele manda alguém. Diga glória a Jesus. Tem alguém batendo na tua porta, tem alguém precisando de você, e você vai fechar os olhos? Diga glória a Jesus. É tempo de servir a Deus. É mais do que tempo de servir a Deus. Fecha os teus olhos. Aliás, Deus eterno, nós clamamos a Ti, Senhor,
Meu Deus, não queremos ser de coração endurecido de forma alguma, mas, Senhor, nós queremos acertar o alvo, meu Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo, Senhor, como a nós mesmos. Meu Deus, nós queremos guardar toda a palavra, Senhor, toda a palavra de Deus, salvação só em Jesus, o caminho da santificação que o Senhor traçou para nós, meu Deus, não queremos esquecer isso jamais. Lâmpada para os pés é a tua palavra e luz para o caminho. Ah, Senhor amado, mas derrama do teu amor sobre nós pelo Espírito Santo, como diz Romanos 5,5, o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Meu Deus amado, em nome de Deus, este amor, Senhor, que se compadece, que se interessa. Salmo 41:1, bem-aventurado o que se compadece do pobre, o Senhor o ouvirá quando ele clamar, o Senhor lhe afofará o leito na sua enfermidade. Deus eterno, nós clamamos a Ti, Senhor, sensibiliza-nos para servir, para socorrer. Meu Deus, como diz Romanos 9, queremos ser vasos de misericórdia nas Tuas mãos. Deus de poder, Deus de graça,